Avisa o pessoal. Não, ninguém entrou ainda. Pode ficar tranquilo. Aparece. Ó, a Maquele está a aceitar. Vai assinar. Entrou. A Maquele já está entrando. Boa noite, pessoal. Vamos aguardar um pouquinho que a Maquele já está entrando. Tá? Uma paciênciazinha aí. Boa noite. Oi. Chegando, então, de leve, né, para começar a nossa live. Isso, vamos que enquanto eu fico dando as ajeitadinhas técnicas, Nath. Deixa eu ver. Faz parte, né? Deu. Tá bom. Vamos esperar. Eu vi que entrou alguém da Escotos. Entrou alguém ali da Escola Flor de Lótus para assistir. Sejam bem-vindos. Eu acho, né? Sim. Que a gente pode mandar uns aviõezinhos aqui para o pessoal ir entrando, né? Eu vou mandar aqui. Tá e bom. Aí, eu não sei como tu vai querer conduzir, César. Se tu quer te apresentar, depois eu me apresento. Eu vou agir pura e constantemente por intuição e por coração. Eu vou deixar para ti. Ótimo. À vontade. Tá? A gente aí vai afinando as coisas que vão aparecendo, né? Vamos conduzindo. Tu vai conduzindo. Eu vou procurar te acompanhar. Tá bom? Certo. Então, assim, eu acho que em primeiro lugar eu vou me apresentar, porque muita gente que são teus seguidores, né, que te acompanham, talvez não me conheçam ainda, né? E depois também eu vou pedir que tu te apresente para o meu público, né? Então, eu me chamo Maquele Medeiros. Hoje eu sou facilitadora de qualidade de vida através de diversas ferramentas quânticas, né? A minha primeira formação é como fisioterapeuta, pós-graduada em osteopatia, trabalhei já com Pilates clínico, que já faz um olhar diferente do corpo, que é um olhar do todo, né? A gente não trabalha só no sintoma, mas sim tentando entender o porquê que o corpo às vezes disfunciona. E são 20 anos formada em fisioterapia, trabalhando direto, mas com idosos, né? E eu percebi, como eu vou a domicílio, que quando tem alguém doente no domicílio, a família inteira se desequilibra. E através disso, eu sempre fui muito curiosa, né, em estudar, sempre amei livros. Eu comecei meio autodidata, lá na adolescência, lendo Joseph Murphy, com o poder do inconsciente, Louise Hay. Eu sempre fui interessada. Depois de um tempo, eu comecei a fazer cursos, então, a respeito desses assuntos. E sou reikiana, foi um dos primeiros cursos, assim, foi uma coisa intuitiva, que, na verdade, eu aplicava reiki sem saber que eu aplicava reiki. Eu atendia os meus pacientes no hospital e como eu sempre gostei muito da fisioterapia manipulativa, que é com o toque das mãos. Nunca fui muito de usar eletroterapia, que é com os aparelhos. Sempre gostei de tocar, né? Gostava mais da parte de cinésio, que é onde tem um contato mais humano. Então, um dia eu comentei com minha massoterapeuta, que é mestre em reiki, né? Eu disse, sabe que toda vez que eu vou fazer uma manobra no pulmão, para problema respiratório no hospital, me vem a luz verde. Vem para mim a luz verde como se a luz verde saísse da minha mão. E aí ela me disse assim, tu já tem uma conexão com o reiki, como seria tu fazer esse curso? Bora lá, fui fazer o curso. Então essa foi o meu primeiro, assim, ó, a primeira ferramenta energética que eu utilizei como atendimento com os meus clientes. E eu vou ser mais breve, senão a gente vai levar muito tempo só eu contando essa minha caminhada, né? Com o passar do tempo, eu percebi que tinha algo mais além de um corpo
doente, né? Que a gente era muito mais do que aquela matéria. Até porque eu sempre estudei física quântica por conta, adorava aquelas, até indico para quem tem interesse nisso, tem palestras gratuitas do Hélio Couto, muitas palestras do Hélio Couto explicando a física quântica, né? O livro Ponto de Mutação é outro livro também bem interessante. Enfim, tem muito material gratuito aí na internet para quem quiser dar uma olhadinha, para quem chamar atenção. Aí eu comecei a perceber que realmente, né, como eu atendia a domicílio, me chamou a atenção a constelação familiar sistêmica. Por quê? Porque quando alguém está doente na família, todo o sistema muda. Aí eu comecei a estudar, fiz curso de cura quântum, técnica de sanação, e me aprofundei na constelação. Entre outras ferramentas energéticas que eu também fui fazendo cursos. Mas antes da pandemia, o que me apaixonou e que hoje eu sou assim, ó, virei facilitadora das classes, foi o Axis Consciousness, né? Então, hoje meu carro-chefe é o Axis Consciousness, até porque eu não consigo mais tocar num paciente. Eu passei a tratar o paciente como um cliente, porque ninguém é passivo, né? Todo mundo que chega para nós, chega para nos trazer algo. Sempre tem um aprendizado. A gente fala que sempre tem um presente. Cada pessoa é um presente na nossa vida. E assim é com os pacientes. Então, hoje eu não consigo mais separar a Maquelis, que é fisioterapeuta osteopata, da Maquelis, que trabalha com Axis Consciousness, que é facilitadora. Eu agrego ferramentas para aumentar o bem-estar. Então, por isso, facilitadora de qualidade de vida. E o meu convite aqui hoje, que eu conversei com... Primeiro, não tem como falar do César sem falar da Lu, né? A Lu foi um grande presente que o Axis Consciousness trouxe para mim, num dos cursos que eu fiz, que foi o Fundamento, que é uma classe de 4 dias do Axis Consciousness, e que eu conheci a Lu. E dali em diante a gente foi se conectando, né? Hoje nós somos colegas de trocas, ela frequenta aqui meu espaço, é sempre uma contribuição, e aos poucos, então, ela me trouxe, né, a convivência dela com o César, porque eu também sou casada, né? Também tenho um relacionamento, onde o meu companheiro é uma pessoa mais racional. Ele precisa entender o mecanismo para, de repente, ele tem menos o perceber da energia e gosta mais da questão do cognitivo. E aí, a Lu disse que o César também era muito parecido, né? Só que, para mim, foi uma grata surpresa quando ela me comentou, e eu te conheci, né, aqui na classe do Fábio, e ela já tinha me comentado que tu tinha ido fazer um curso de Reiki. E que tu tem essa percepção muito aguçada. Então, não tinha como fazer uma live falando sobre autoconhecimento masculino sem te trazer, né? Então, gratidão imensa por ter aceitado esse convite em estar aqui, dividir um pouquinho da tua história. Então fica prestando em mim. Internet do César. Oi, Mac, aqui travou um pouquinho. Quando tu deu a caracterização, eu até gostei, né, do meu currículo, César, marido da Luciana. Então, né, depois eu vou iniciar. Eu sou o César, marido da Luciana. E aí vou complementar, só engrandece o meu currículo, isso que tu me dissesse. Agora, eu não sei se tu conseguiu flagrar o momento que trancou a comunicação, até para que a gente tenha uma certa continuidade no que tu estava falando. Tu tem essa noção? Eu estava comentando que foi através da Lu Sim. Que eu te conheci, né? E através... Foi através... Saquei. Aí, a partir daí é que nós não tivemos mais acesso ao que tu estavas falando. Não, e aí eu estava dizendo, né, que ela trouxe, que tu é uma pessoa mais racional, mais que precisa entender o mecanismo, né, para depois mergulhar. E aí eu disse assim, e que se tornou reikiano nesse ano ainda. Então, eu disse assim, que eu não podia falar, né, trazer à tona esse assunto de autoconhecimento masculino sem ter a tua presença para tu dividir com a gente como é que é a tua percepção e como é que é a tua experiência, né? Porque eu sempre fui muito voltada, eu trabalho com rodas virtuais femininas
E também Uhum. agora estou retomando a presencial. No período de pandemia eu fiquei só com a virtual. Então, para mim, trabalhar com o universo feminino sempre foi muito fácil e acessível. E a minha grande Uhum. demanda de clientes são mulheres. Só que esse ano, depois que eu comecei a reler o livro Mulheres que Correm com os Lobos, que fala sobre o sagrado feminino, eu Uhum. percebi que não existe o sagrado feminino sem a honra ao sagrado masculino. E aí, cada vez mais me aguçou essa curiosidade de tentar me conectar, né, e tentar compreender esse universo masculino. Como é para vocês? Se tem diferença, se não tem diferença? Como é que é essa caminhada do autoconhecimento masculino? É nesse sentido, assim, que eu gostaria que tu Tá. contribuísse com a gente. Vou tentar contribuir. Então, claro, a Luciana, ela é um fragmento já bem numeroso da minha vida, mas eu sou um pouquinho mais antigo do que a Luciana. Então, eu vou me apresentar. Atualmente eu e a Luciana convivemos juntos há 9 anos. Claro que desses 9 anos para trás, tem toda uma trajetória que às vezes a gente conversa, que eu nem considero um currículo vitae, né? Na realidade, eu sou professor de química, né? Então, eu tenho uma parte muito racional, muito racional. Isso desde que eu saí do ensino médio, que eu entrei na universidade, iniciei a fazer o curso de física, depois mudei para química e aí fui. Sempre de uma forma paralela, aparecia alguma coisa. Eu fui motivado. Eu não vou te dizer autoconhecimento, né? Até uma curiosidade. Como eu sou muito lógico e vivo um personagem, que é o professor César, às vezes as pessoas me confundem muito. Oh, professor César. E ali quem está passando é o César. E aí eu visto o professor César. Como agora que eu estava subindo, eu disse, Luciana, agora quem vai iniciar é o professor César. Então, né, ela sabe que tem toda uma preparação. Não que eu vá criar um personagem fora do que eu seja, e nem uma dupla Sim, personalidade. É um encarne do profissional professor de química, que eu fui professor de cursinho, de escola, tudo. Então, esse professor, esse César, é muito racional e tem que ser racional. Por quê? A minha matéria é lógica. Então, ainda hoje, ontem, a Luciana e a minha filha, nós entramos eu não vou dizer conflito, eu não gosto dessa palavra. Entramos num debate sobre alguma coisa que eu disse para minha filha e nós levamos um tempão porque eu não entendi o que ela quis dizer. No final, que ela complementou com uma palavrinha, eu disse, ah, não, minha filha, agora eu entendi. Mas, papai, como que tu não entendeu? Porque tu não foi lógica. Aí chegamos em casa. Aí eu disse, Luciana, a Yasmin me contou uma historinha, né? E eu não entendi. Aí ela, Lu, eu disse para o papai, eu disse, Yasmin, diga a Luciana tal qual tu disse a mim. Aí ela disse, e eu conferi. A Luciana logo entendeu. E a Luciana, mas como você que tu não entendeu? Aí eu tive que fazer um discurso enorme para dar uma lógica para elas. Claro que eu não mudei o comportamento delas, mas elas entenderam a minha lógica. e Tá? desculpa te interromper, mas eu acho que aí vem o primeiro momento bem legal dessa nossa live. É Sim, saber que homens e mulheres percebem e entendem de formas diferentes, né? tranquilo. Isso Tá hoje, tudo certo. para mim, é uma... Então, deixa eu te dizer, quando tu me fez o convite, eu vi o tema, o autoconhecimento, a primeira coisa que eu fiz foi assumir o professor César. Eu disse, autoconhecimento, porque isso é uma coisa ampla, muito subjetiva no nosso mundo. Aí eu fui num dicionário. Isso aqui que eu disse, eu vou entregar a Deus isso, e a primeira definição que vier no Google, né, eu vou copiar e vou tentar decifrar, que é assim a minha parte racional. Né? E tá tudo certo, né? Isso. Então, olha só, eu vou transcrever. Autoconhecimento.
substantivo, que eu levei muitos anos para definir, que significa conhecimento de si mesmo, das próprias características, sentimentos, inclinações, e eu acho que o que ele estava definindo, disse, bah, isso é enorme. Aí o que eu pensei? Nossa, aí comecei a raciocinar e disse assim, se eu escrevesse todos esse conhecimento de si mesmo, das próprias características, sentimentos e inclinações, eu adicionaria ainda duas coisas. E para mim isso é autoconhecimento, entendeu? Tu sacar. Travou. Tu escutou? Eu não sei, para mim ficou todo Ei, picado. Mark. Como é que tá para quem está nos assistindo? Se Oi? alguém puder escrever aí, se está conseguindo acompanhar. Tá, eu vou repetir. Bem sucinto. Eu te dei a definição, tu escutou a definição. Tá, Sim. aí eu, se fosse a pessoa, eu iria acrescentar mais duas coisas para esse autoconhecimento, que eu achei extremamente complexo. Eu pensei, estou longe. Eu adicionaria assim, que autoconhecimento também é aceitação do que somos, tá? E conscientização a respeito dos cuidados e prevenção da saúde física, que eu passei a ter essa iluminação aos 60 anos. Tá? Uau. Então essa terminologia autoconhecimento, eu iniciei sem saber que era autoconhecimento. Lá atrás, com 12, 13 anos, com uma perda de um familiar. Eu não tinha noção que era, olha, tu vai agora para a jornada do autoconhecimento. Não, simplesmente eu tinha sensações e situações que me deixavam muito tristes. O meu pai, a minha família é espírita. E aí me introduziram nessa linha, com 14 anos, eu acho. E a partir dali, sem ter esse nome, eu comecei ao autoconhecimento, que hoje eu fico muito na dúvida de dizer autoconhecimento, porque eu acredito que uma das coisas mais difíceis é tu ter plena convicção de dizer, eu me autoconheço. Tu acha que tu te autoconhece? Diga. Eu achei bem legal tu trazer isso, porque olha, no momento que tu faz isso, tu tá indo para uma vulnerabilidade de que eu às vezes, e aí é uma percepção minha, pode ser só um interessante ponto de vista meu, mas muitos homens dizem assim, ó, isso é bobagem, eu me conheço. É muito comum, pelo menos assim, no meu meio, ouvir isso, né? Tipo, eu me conheço, que bobagem. Terapia, livro de autoconhecimento, eu ouço muito isso. Só que no momento que a gente faz isso, eu acho que fica muito estanque a vida, né? A gente se fecha muito das possibilidades, que vai bem contra aquilo que a física quântica fala, que, tipo, existem infinitas possibilidades, a gente tem vários caminhos e o tempo inteiro a gente está em mudança. E aí, quando eu gosto muito do termo do autoconhecimento, porque, para mim, é a moeda mais preciosa que a gente tem. Uhum. Como tu disse ali, né? No momento que a gente se aceita, isso também está incluído no autoconhecimento. Mas para a gente se aceitar, a gente tem que se conhecer, né? No momento que a gente se conhece, como a gente reage diante de uma situação, a gente tem mais controle daquela situação. A gente consegue se relacionar com as pessoas, tanto Sim. família quanto trabalho. Então, e aí, esse termo autoconhecimento, muitas pessoas me dizem assim, banalizaram esse termo é muito banalizado. Na minha opinião, eu acho assim, que o autoconhecimento é tudo. Para mim, hoje, o autoconhecimento é tudo. Porque quando eu sei como eu funciono, onde é que estão as minhas sombras, onde é que está a minha potência, e aí tu disse assim, é uma coisa vasta. Eu acredito que a gente vai morrer e não vai conhecer tudo que tem para conhecer de si mesmo. Ótimo. Eu ia seguir essa linha. Né? Então, deixa eu te fazer uma observaçãozinha. Quando eu comecei, não tendo essa conscientização, mas quando por determinadas
situações na minha vida de decepções, que eu não gosto dessa palavra decepções, esses aprendizados e esses pseudo-fracassos que devem ser encarados como motivadores, mas é muito difícil para quem está sofrendo isso naquele momento. Sim. Eu sempre achei, Maqui, que o autoconhecimento ele era estimulado de fora. Então, quer dizer, o problema, a dificuldade, isso que te motivava. Tipo assim, estou engatado, vou ter que sair para um outro momento. Tanto que o meu primeiro momento, quando eu comecei a ter dificuldades na vida, foi religião. A religião, foi-se aí. Tá? Aí... E eu acho... Oi, diga. Desculpa que eu sou muito de atropelar, tá? Qualquer coisa tu me para. Tu tá complementando. Eu acho bem legal que tu trouxe. Tem um livro, né? Tu falou que tu... Tipo, eu também venho... Eu fui criada católica, mas em contrapartida eu tinha um avô que trabalhava em centro espírita kardecista. E depois de adulto aqui em Porto de Caxias, quando eu já estava fazendo faculdade, eu morei na frente de um centro espírita. E aí eu resolvi fazer parte. Né? Fiquei 5 anos estudando. Hoje eu ainda faço parte de um grupo lá, que agora a gente não está fazendo atendimento pela questão da pandemia presencial, mas eu trabalho num grupo ainda. Embora eu não me considere... Tipo, eu não gosto de ver isso como religião, né? Eu acho que eu tenho várias vertentes. E com Axis, cada vez mais eu vejo assim que nós somos pura potência, que tudo está dentro da gente. Mas tem um livro que foi muito legal, que eu li lá no começo, que é... como é que é o nome? Pelo Amor ou Pela Dor. Né? E aí, esse livro me trouxe esse ponto de vista. Que às vezes a gente só busca esse autoconhecimento ou pelo amor ou pela dor. E nós, como seres aqui dessa realidade contextual, é bem mais comum a gente buscar alguma coisa diferente na dor, né? Sim. Como tu comentou, que tu viveu uma situação que estava triste e resolveu buscar isso. Então, não deixa, né? Quando tu falou ali que é uma motivação que vem de fora, às vezes, e muitas vezes, o estímulo é quando a gente está numa situação desafiadora que a gente vai buscar isso, né, César? Mas isso foi lá no início. Sempre, aí eu saí numa busca fora das religiões e cheguei à conclusão de que, na realidade, eu teria que buscar dentro de mim, que foi o momento de maior neura, porque eu me sentia... eu caí na realidade de que buscar fora, eu estava fazendo aquilo porque eu não tinha cultivado, eu não tinha preparado o solo da minha espiritualidade, do meu conhecimento, para que pudesse ter um autoconhecimento. Se eu não me conhecia, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou alimentar esse cara? Aí veio uma outra fase. Que eu praticamente tratei as religiões, tem um idioma chamado Esperanto. Em determinado tempo eu tentei aprender, aprendi bem pouquinho. O Esperanto é um somatório de vários idiomas, que é falado assim pelo número bem significativo de pessoas. Hoje, quando pergunto assim, às vezes tem pessoas que perguntam, em aulas eles perguntavam, porque achavam que eu era A, B, C, D. Professor, e religião o senhor é? Todas. Porque todas têm aquele... viés. Como eu praticamente frequentei quase todas, só não o islamismo e alguma outra lá do Tibete, sei eu, então eu fiz um todo que querem dizer exatamente a mesma coisa. Então aí eu comecei a ler horrores. Aí sim, mas o fundamental que eu aprendi no ler eram 2 coisas. A meditação em relação àquilo que tu estavas lendo, a que ponto tu começava a absorver aquelas teorias, porque eu cheguei a ler de cada determinado 3 livros, para não ser induzido. Porque depende de quem eu lesse, se eu lesse de um radical, me tornaria um radical. E assim, consequentemente. E aí, o que aconteceu? Esses livros, além de me darem determinados subsídios,
eu me forcei a assumir a conduta daqueles subsídios. Aí começou o autoconhecimento. Porque não adianta tu dizer, oferece outra face. Não estou criticando, eu sou incapaz de fazer isso. Mas leio, disse, mas isso eu sou incapaz. Em muitas coisas eu me tornei incapaz. Mas o glorioso disso é que outras muitas eu também me tornei capaz. E aí eu comecei a entender o autoconhecimento. Então hoje eu estou partindo, por exemplo, o Reiki. A Luciana é reikiana, a minha irmã é reikiana, a minha sobrinha é reikiana. E sempre diziam, tu tem habilidade para isso. Por que eu tenho? Eu sei que eu tenho. Trabalhei em centros espíritas, em determinadas igrejas universalistas, diversificado que não interessa isso, né? Isso é um currículo vitae, aonde que eu trabalhei, né? Então eu sei desse potencial. Então eu pensei assim, olha, mais um idioma para o meu Esperanto. Reiki. E aí, como a Luciana está em Barras, e eu te conheci, e eu acredito que isso é muita afinidade, e eu tenho uma percepção de intelectualidade, tu tens uma vivência intelectual e espiritual maravilhosa. Não, é a verdade. Conheci o Fábio também, que foi a pessoa que me despertou nisso, naquele encontro que vocês estavam fazendo no teu espaço. Olha que coisa curiosa isso, né? Como pode melhorar? Como pode melhorar é a vida te oportunizando caracteres para que tu conheça outros. Eu não gosto dessas palavras assim de gurus e padres, não. Gosto de pessoas facilitadoras como tu é. Então o Fábio foi uma coisa muito interessante que eu senti, porque até aquele momento, não é que eu rechaçasse, eu sou um homem, o professor César às vezes interferia na minha análise, entendeu? Lógica, e isso não tem lógica que o professor César busca, tem outras coisas muito mais divinas, afeição, afinidade, mundo espiritual, reencarnações, grupos afins, grupos não afins para ter desafios, para que tu tenha essa possibilidade de enfrentar também as dificuldades. Mas eu gostei daquele temazinho que tu disse, por que os homens têm essa dificuldade? Uma das coisas que eu pensei será que eles não têm menos problemas ou não são menos problemáticos que as mulheres? O professor César riu pra caramba e disse assim, isso é uma coisa ilógica, César. Não diga essa bobagem. O professor César foi lá e deu uma olhadinha, né, nas pesquisas e descobriu que os homens morrem muito mais de problemas cardíacos do que as mulheres, né? Aí viu, isso aqui não tá muito lógico. Isso. Mas problemático no sentido assim, neura, elas têm muita neura, então elas precisam buscar essas coisas. Uma outra coisa é que, por que nós não buscamos isso? Nós somos adestrados a não demonstrar sentimentos, entendeu? Então concluímos que as coisas do sentimento não influenciam tanto na nossa vida. Para que eu vou? Também autoajuda. Não é que eu não gosto do termo autoajuda. Eu prefiro o autoconhecimento. Ele é mais amplo. De autoajuda, tá. Mas uma das coisas é essa. Tu entendeu? Nós somos adestrados. Não, que isso, cara? Manja. Eu tive uma coisa, quando meu pai faleceu, eu era professor do Unificado, do cursinho. Foi um momento de maior coragem que eu tive. Quando eu entrei numa sala, tinha 200 alunos, recebi um bilhetinho da turma, dizendo que a turma estava sentida pelo falecimento do meu pai. Eu desabei. Então, pensei, que coragem, César. Que coragem, César e professor César. Os dois se abraçaram espiritualmente de uma forma lindíssima. Lindo isso. Gratidão por essa colocação aqui pra gente. E outra, quando eu saí da sala 7 da Alberto Bins,
quem foi professor do unificado e que ainda não desencarnou, sabe, os alunos se levantaram e aplaudiram. Olha que coisa extraordinária. Eu sempre, né, por coisas encarnatórias, eu fui um guerreiro, um homem muito... Né, e ser aplaudido porque chorou é uma coisa extraordinária. Então, isso me derrubou uma vez, no sentido bom. E a segunda vez eu era professor do Colégio Tiradentes, da Brigada, e nós, professores, até determinada idade, quando o aluno faz uma pergunta e tu não sabe, tu não quer dizer que tu não sabe. Tu mente ou inventa. E depois sai correndo para casa para ver se foi uma mentira de Deus que tu acertou ou uma mentira do diabo. E esse aluno fez uma pergunta de tabela periódica. Primeiro ano era. Ele me fez a pergunta, eu pensei, não sei, vou inventar. E houve, lá sei eu o que foi, uma coisa linda que aconteceu, um entorno muito protetor, muito sábio. Eu disse, saiu da garganta para fora, não veio do cérebro. Então eu pensei, será que eu não estou... Eu disse assim, olha, eu não sei. Esse aluno me olhou assim, ó. Eu disse, olha, eu não sei, eu vou procurar e depois te digo. O ônus que eu paguei, que foi muito pequenininho, foi a incredibilidade dele. Nunca mais ele me olhou da mesma maneira. Mas foi um alívio enorme, enorme. Eu digo para a Luciana isso, digo para os meus filhos, dizer não sei. Claro que você não pode dizer muito seguido. Se tu é um médico, cirurgião, vai dizer isso eu não sei, isso eu não sei. Não, mas o dizer não sei é assumir e sair dessa responsabilidade louca do mundo que nós temos que saber tudo. Nós não sabemos nada. Então, isso é uma coisa. Outra, nós acreditamos, os homens, muito mais no que nós vemos do que nós sentimos. Então, o mundo é o material. Então, tu dizer que tu vai passar energia para alguém, que tu vai aplicar um reiki em alguém, é uma coisa abstrata. Não funciona. É coisa de... Outra, dificuldade isso de reconhecer falhas. E o principal, que eu acho que é horrível, pedir ajuda. Uma das causas hoje que eu vejo... Tá, eu vou te dar um adendozinho. Tomara que... Vocês, mulheres, sabem o que nós, homens, principalmente os mais idosos jovens, trocam no WhatsApp um com o outro? Tem noção? Não. Quer dizer, eu vou ter que fazer um de vida agora, porque eu vou dizer o que é. Uau, olha aí, gente, aproveitem a dica. E se algum idoso ou jovem, né, disser que não é, riam, gurias. Né, faço e pode dizer, o professor César, aquele idoso jovem, me disse que não. É só futilidade. Futebol, gosto, claro, sim, um bom jogo, etc. Futilidades e muita pornografia. Então, às vezes, chega a ser uma coisa... Então, isso é vazio. Então, isso faz com que nós, homens, ficamos distraídos no mundo só vendo isso. 99%. Raramente, só há algum acolhimento quando algum colega está mal. Aí se faz o acolhimento. Aí eu te pergunto duas coisas. A primeira, quando um homem está mal, ele tem facilidade para abrir isso para outro homem, ou até mesmo para sua família? Nunca, nunca. Isso são segredos de Estado. De toda a minha vida, uma pessoa só, um amigo, e a Luciana sabe, chama-se, ele deve estar vendo, Mário Noel Ferraz, o único que eu trocava intimidades. Tipo, ela me deu um chute naquele lugar, ela saiu com outro, ela me aprontou, e ele ao inverso. Só. Isso era tão velado e nós tínhamos um grupo de amigos enorme. O resto
futilidades. Ah, não sei o que mais, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Tudo é mentira, são fantasias. Nós somos muito fantasiosos nas relações com as mulheres que não E, são as nossas. É fantasioso, hein? e, a, Se você... e a segunda pergunta. Como tu mesmo disse, né? Nos grupos, quando tem conversa, as conversas entre os homens são muito mais superficiais, né? É nessa coisa mais assim da diversão, do lazer, nada de aprofundar muito nas percepções, sentimentos, emoções. E quando um homem começa a olhar para essas questões, ele tem facilidade de comentar isso com o outro. Vamos supor, tu é uma pessoa que é um professor, tem bastante experiência, tem bagagem, tem know-how. Mesmo Tá. assim, tu sente facilidade de quando tu tá nesse universo masculino de tu dividir isso com os outros homens? Ou nem são todos que Não, tu tem não, essa não, não. abertura? Não, entre nós existe uma coisa velada de que isso mostra fragilidade. Tu dizer, olha, eu estou com problema com a minha esposa, ou depois de certa idade, algumas coisas conjugais de intimidade. Isso é velado. A intimidade de um homem é velada. Nós mentimos muito o nosso desempenho sexual. Somos campeões. Então, quando reúne um grupo de mais idade, a brincadeira é exatamente essa. Para aqueles que ainda têm a necessidade disso, os demais, aí ele logo aprende que o caminho não é por aí. Porque todos estão na mesma idade, todos estão no mesmo comportamento da idade. Então, isso é um processo normal, que a maioria não assume. Porque a virilidade significa o macho alfa. E ele não Tipo é. o homem das cavernas. Sim, ele se imagina aquele leão reprodutor de 4, 5 anos de idade. Então, isso é um grande problema. Um grande problema. Entendeu? Porque nós não temos essa liberdade, porque é muito pejorativo. Eu nunca testei isso. Eu escrevi um texto há pouco sobre isso para colegas, né? Também escrevi um sobre o sexo na terceira idade. Mas, em off, os caras... um disse assim para mim, um colega, olha que coisa maravilhosa, eu tenho um prazer enorme de ser teu amigo. Olha só, coisa linda isso. Que coisa maravilhosa tu poder escrever. Então, às vezes eu digo assim, eu digo assim, Luciana, às vezes parece que nem sou eu que estou escrevendo. Porque essa receptividade, esse retorno de um outro homem, que somos colegas desde a infância, e que sempre se falou só trivialidades. Então eu consegui abrir esse canal, como um dia abri o canal de um colega que foi fazer uma cirurgia de próstata, e ele me procurou como que pedindo um auxílio. Olha que coisa linda isso, né? Tu deixar de ser o amigo e ser o acolhedor disso. E tu ter a Que bela responsabilidade. contribuição, né? Tu ter a responsabilidade do carinho, do afeto entre dois homens. Hoje, nós homens de quase 70 anos, nós temos muito afeto. Gostamos de beijar os colegas. Eu gosto de ser beijado por um amigo meu, que é uma expressão que legal. enorme. Mas tem amigos, Mac, que tu vê que eu não tomo nunca a iniciativa devido a isso. Mas eu tenho um amigo enorme, ele me abraça e me beija e diz eu te amo e não sei o que mais. Aquilo é uma coisa tão fraterna, porque a gente não tem mais pai, tu entendeu? A gente não tem essas figuras amorosas lindas, lindas. Desculpe. E César, eu quero que tu divida com a gente, assim, ó, como para as mulheres que vão assistir essas lives, porque os homens tu já tá sendo um baita exemplo, né? Tu tá aí indo para vulnerabilidade, aí tu trouxe 2 situações de vulnerabilidade tua, e no Axis Consciousness, e naquele curso que até foi onde eu conheci a Lu, que é o curso do Fundamento, existe uma parte desse curso que fala dos 5 elementos da intimidade, e um desses elementos é a vulnerabilidade. Da intimidade com a gente, para depois ter a intimidade com o outro. E a gente, no Axis, a gente começa a perceber que a vulnerabilidade, na verdade, é uma potência, né?
a gente mal confunde a vulnerabilidade com fraqueza, com fragilidade. Mas, na verdade, quando tu vai para a vulnerabilidade, é onde tu acessa a tua maior força, né? O quanto a gente pode acessar na vulnerabilidade, e isso eu falo por mim, porque eu sempre fui uma pessoa, assim, muito... não vou expor o que eu tô pensando. E quando eu entrei no Axis, isso que eu sou uma pessoa que desde sempre, eu tô com 44 anos, desde os 18, 19, 20, eu sempre fiquei buscando alguma terapia, algum tipo de... para me conhecer. Sempre tive essa coisa de querer me conhecer, de querer entender as coisas, né? E só depois do Axis é que eu percebi isso, que me expor e dizer como eu me sinto diante de uma situação me aproxima das pessoas. Hoje, meu relacionamento é um relacionamento que está sendo de sucesso por causa disso. Com o meu companheiro de hoje, eu aprendi, porque eu já estava entrando no Axis, a me expor, a ir para a vulnerabilidade, de dizer, isso me incomodou porque eu sinto isso, isso e isso. Como é que a gente pode resolver isso? Ao invés de acusar o outro, né? A gente gera uma separação. Então, gratidão por ser esse exemplo em falar sobre vulnerabilidade para que outros homens possam ter essa percepção, né? Ter um olhar sobre isso. E aí eu convido todo mundo que está assistindo a live que depois indique para outros homens, que indiquem para as amigas, indicar para os maridos, para os parceiros, para os filhos, né? E agora vem uma pergunta bem interesseira do ponto de vista feminino, que é a seguinte: como que uma mulher pode ser um convite para que os homens mergulhem mais nesse universo de autoconhecimento, dessa busca de algo que foge dos 5 sentidos, do nosso cartesiano, do nosso cognitivo? Como que pode ser feito esse convite para que esse homem se interesse em olhar mais para isso? Eu observo que a humanidade está ficando, se feminilizando, não no sentido gênero, no sentido contexto, né? Sensibilidade, percepção, carinho, compreensão, empatia, que eu acho que é a coisa mais extraordinária de vocês mulheres. Eu, se fosse mulher, eu exigiria do homem as coisas que eu achasse adequado. Só que a exigência, vocês têm uma sutileza, eu não digo artimanha, eu digo inteligência, sensibilidade. É como eu lidar com um aluno que não tem pré-requisito nenhum. Eu tenho que desenvolver uma didática, primeiro, para que ele não se sinta diferente dos outros, dizer, porque a turma diz, de novo explicar, entendeu? Então vocês mulheres têm isso, essa percepção de como atuar. Conversando, a cobrança não precisa ser agressiva. Olha, fulano, o que tu estás dizendo não é, eu não concordo. Peça para ele justificar. Agora, não aceite, porque é assim. Isso não serve. A cobrança, a melhor cobrança é a cobrança amorosa. Né? Uma mulher carinhosa, eu não estou me referindo nem a sexo, mas pode ser um toque, né? Um carinho, um abraço, o jeito de dizer, o jeito de perguntar. A Luciana é nota infinita nisso. Muitas coisas... Olha aí, Lu, como pode melhorar? Não, só melhorou. Muito. E eu sou uma pessoa de certa idade. Certa não, bastante idade. Então, como foi colocado, por isso que o autoconhecimento que eu tinha, eu comecei a captar o que ela me dizia e comecei a raciocinar dentro daquele terreno fértil que eu estava criando, daquela semente que estavam germinando. E pensei, eu sempre queria dizer assim, tem lógica o que ele está me dizendo. Não é a lógica que o professor César estava dizendo. É a amorosidade que ela estava dizendo. Então, às vezes, a amorosidade, possa que ela não seja tão lógica, né? Mas ela é amorosidade. E isso conquista... É um convite, né? Pronto. Mas não deixem de ser femininas,
Não deixe de ter as tuas vontades, porque apesar da minha idade, às vezes eu brincava com os alunos. Olha, quantos anos você tem? Ah, professor, eu vou casar. Quantos anos você tem? Tanto. Tu tem que ter e a idade da tua esposa, tanto. Multiplica a idade dela por 2 e soma com 10, porque é isso que tu precisa para entender, para ter amizade. Então, se tu tem 20, tu tem que ter 40 mais 50, para conseguir sacar aquele mundo maravilhoso. Isso não é puxa-saquismo, isso é vivência. As pessoas que convivem comigo sabem que eu penso assim, não foi do dia para a noite. Eu sou um homem que tenho 4 casamentos. Claro, e nenhum funeral até agora, graças a Deus. Então, isso foi... aí que tu vai dizer... Processos. Fracassos? Não, ensinamentos maravilhosos que me impulsionaram a coisas extraordinárias. De poder estar dizendo isso com o coração. Com o coração, que para mim a arma mais potente é o coração. É o que eu digo sentindo. Porque se tu veres o que eu estou dizendo, pronto, atinge. Claro que muitos homens, colegas meus que me conhecem, estão tendo um orgasmo espiritual. Tu entendeu? Eu estou sendo um porta-voz. Um porta-voz. Coisa legal. E as mulheres estão me abraçando espiritualmente, dizendo, puxa vida, mas não é um processo fácil, meus amigos, não é para vocês, meus amigos, não é um processo fácil. É um processo de muita abdicação, muita mudança de rumo, mas os frutos, eu não obtive ainda todos os frutos desse amadurecimento. Mas, se não for, vai ser na outra. E eu digo, eu vou aproveitar para vender agora, vou vender o peixe, né? Para quem não está sendo fácil, procurem facilitadores, procurem praticantes de barras, procurem terapeutas de reiki. Existe uma gama de possibilidades, né? Eu chamo de ferramenta, porque eu acho que na verdade é exatamente isso. E o termo facilitador foi eu fiz magistério, minha primeira formação foi magistério, né? Mas eu adoro esse termo que eu aprendi com a Axis. Nós não somos professores, né? No caso do Axis, nós somos facilitadores. A gente só vai pegar uma ferramenta e vai facilitar o processo, né? E teve uma outra coisa que tu falou que eu achei lindo, e eu quero que tu faça um link para nós, porque, na verdade, está sendo maravilhosa essa conversa. Nós já estamos aqui há quase 1 hora, né? Mas a questão, assim, ó, também tu trouxe, né, que o homem tem essa dificuldade de dividir com o outro o que vai dentro, né? E tu teve tanta congruência energética ao falar, que tu disse que tu tá falando com o coração, e isso a gente sente mais do que o que a gente fala, né? Eu acho que a energia chega antes da palavra ou da imagem. Então, agora, como é que fica essa questão do autoconhecimento também com o autocuidado, puxando um pouquinho para o nosso Novembro Azul, que é o mês da conscientização, da prevenção do câncer de próstata? Aos 40 anos, o meu pai faleceu de câncer de próstata também. Só ficamos sabendo, depois que ele faleceu, que o médico dele disse, ele jamais tocou nesse assunto. A minha mãe depois contava que ele tinha dores horríveis, né? Ele gritava. Então era uma cultura e nunca se deixou examinar. Então aquilo, quando ele faleceu, eu fui urgente buscar um médico, procurar. Acho que eu tinha 44 anos. Aí o médico disse, olha, tá dentro da idade, o ideal é que tu chegue aos 50 e se faça. E eu comecei a fazer desde os 47. Alguns colegas eu sei que estão brincando agora, quer dizer, tu te apaixonou pelo médico, né? Por isso que tu foi todos esses anos. Eu tenho uma regularidade médica muito intensa. Às vezes as pessoas dizem assim que eu sou neurótico. Não, sou cuidadoso. Muito cuidadoso. Muito, muito, muito. Né? Eu tenho um excelente cardiologista, uma excelente geriatra, um excelente urologista e agora uma excelente oftalmologista. É decisivo a prevenção, principalmente nós, homens, que estamos sujeitos a câncer de próstata. É o que mais mata. O meu médico é um jovem, mas maravilhoso, doutor Daniel,
Ele me deu a maior notícia que um homem pode receber. César, se os teus exames continuarem... Gente que está assistindo, travou aqui para mim. Escutando? Tá escutando? Não. Agora sim, tu vai ter que repetir aí o que teu médico te disse. Oi. De próstata é um assunto proibido entre os homens. Oi? Sabia? Só em casos assim. Tá. E agora tu tá escutando? Os homens relacionam muito o problema na próstata com impotência. Não tem nada a ver. Entendeu? Não tem nada a ver, bobagem isso. A nossa diminuição da frequência sexual, um grande número é cuca. Um grande número é cuca. E eu avalizo e sei exatamente o que é isso. Se acontece esses momentos entre nós, homens de certa idade, claro. Nós saímos da época reprodutiva, o organismo ele não mente, ele é perfeito. Não é? Vou ter a vitalidade de um homem de 30? Não, para quê? Entendeu? E outra coisa, né, César? Hoje, já com, por exemplo, no Axis, a gente sabe que isso tem muito a ver com o ponto de vista que a gente comprou. Também, claro. Não é só biológico. Porque tem muito homem que, de repente, é mais jovem, mas se ele tiver num momento de estresse, claro. Vai ser... a frequência vai ser menor até do que, de repente, alguém com mais idade. Então, mulheres, aqui conta muito. As mulheres são decisivas. Eu vou dizer o que é decisivo nisso. Remédios que aumentam a capacidade erétil, tu fazer exercício, puxar ferro, boa alimentação, tá, vida regrada. É a mulher. Ela é o grande sustentáculo. Ela é a torre que sustenta toda a sexualidade. E a sexualidade não é penetração somente, é que nós somos isso. O macho tem que penetrar. Há pouco eu descobri, e outras coisas, muitas coisas muito interessantes. A minha irmã tem 80 anos. Uma das declarações delas maravilhosa, ela é viúva. Ela disse, a minha sexualidade está a milhão. Olha que coisa extraordinária dizer isso. A penetração é secundário. Olha que coisa extraordinária. Se todas as mulheres, como vocês, jovens, não jovens, dissessem isso para os seus homens, namorados, velhinhos, assim não é o principal. Não é. Se é um dos coadjuvantes importantes, claro que sim. Óbvio que sim. Mas não é o carro-chefe. Isso tiraria um peso de nós enorme. Porque a gente acha que... E aí, Oi? A gente acha quando e aí vocês... fica uma dica. Eu não sei se tu já leu, César, mas tem 2 livros bem interessantes do Axis. Um é o seguinte, sexo não é uma palavra de 4 letras, que eu acho que vale a pena ler, porque ele diz... O Axis tem esse conceito diferente, tipo assim, sexo pode ser tocar a mão, sexo pode ser um abraço, muito diferente da cópula, né? Eles fazem a diferenciação. E tem um livro que eu não terminei de ler, mas está sendo maravilhoso. Essas conquistas, elas são feitas a 2. Então o homem tem que também estar disposto a isso. Tipo, olha, hoje eu não estou com vontade. É porque nós nos consideramos uma máquina sexual. Tem que estar sempre pronto. Então, isso aqui que a idade faz, ela te inibe isso. E aí tu é obrigado a engolir isso. E aí tu assume essa postura de entendimento. Não é espontânea, minha amiga. Tu foi obrigado. Manja a história da raposa. É a natureza. Então, que a natureza. Por isso que eu disse que o externo também é decisivo. Não quero que tão verde. Não, tu não alcança. Por que tu não diz? Eu não alcanço, por isso que eu não vou comer.
Eu estou com certa idade e nem sempre eu vou estar pronto para penetração. Então vamos fazer outra coisa. Vamos nos curtir. E a curtição não é só penetração. Nós somos... E olha que... Se o homem não tem ejaculação numa penetração ou qualquer outro tipo de coisa, eu não sei se eu estou sendo pornográfico, né? Se ele não tem, é fracasso. É fracasso, porque isso vem lá de trás. Tu é criado assim. Não tem pais que ficam orgulhosos de levarem o filho para uma prostituta, de entregarem, parece entregou o gado para o abate. A minha primeira experiência sexual foi com uma prostituta. Eu não consegui. Eu tinha 16 anos. Foi a coisa mais frustrante da minha vida quando eu vi a primeira mulher sem roupa. Me assustou. Eu disse, mas para os colegas aí que eu disse, ainda disse para donzela. Foi o máximo? Diga que foi maravilhoso. E não foi, né? Uau. Foi uma coisa... Gratidão por mais esse momento de vulnerabilidade aqui na live. Tá bom, fico muito agradecido a ti pela oportunidade e às pessoas que porventura participaram, tá bom? Quando precisar... E outra coisa, César, vou dar mais uma indicação de livro que eu tô lendo e tô gostando muito, que é o Clube dos Cavalheiros. Porque é interessante, é a terceira live que eu tô fazendo sobre esse tema. O primeiro convidado foi o Sereno, que é um facilitador também do Axis Consciousness. É o mais antigo do Brasil, na verdade. Ele foi o cara que morava fora e veio para o Brasil e trouxe barra de Axis para o Brasil. Então, ele já tem um bom know-how, né? E aí, o assunto caiu em relacionamento. E a segunda live eu fiz com a Nath, que foi uma aluna minha de facelift, de barras. Hoje ela trabalha com outras ferramentas, contando como é que foi esse processo na casa dela, porque ela foi um convite para o marido também, né? Entrar nesse mundo. E novamente a gente caiu em relacionamento. E hoje eu tô aqui contigo, falamos, conversamos e de novo relacionamento. Então eu acho que Axis não conclui, né? E pode POC nas minhas conclusões, mas assim, ó, o quanto uma pessoa é codependente da outra e o quanto a gente tem essas duas energias do feminino e do masculino, né? Que caminham juntas. Não tem como honrar uma sem honrar a outra. E esse livro, Clube dos Cavalheiros, eu tô numa parte, falta ler muito ainda, porque ele é bem extenso e eu não sou uma pessoa que lê um livro por vez. Eu tô sempre com 3, 4 livros em andamento, né? E eu tô numa parte que fala que o Gary, que é o fundador do Axis, comenta exatamente isso para os homens, que o quanto da ereção do homem tá vinculada a ele se sentir desejado pela mulher, né? Ele traz essa visão assim, claro, ele vai facilitando e vai fazendo perguntas. Mas, na verdade, é exatamente isso, né? É 50% uma relação. Claro. Se uma coisa... Não tem como a gente botar nas costas do outro, ter essa pressão de que as coisas têm que funcionar. Porque se não tá funcionando de um lado, é porque não tá funcionando do outro, né? Só me diz uma coisa. Como é que é o nome do primeiro livro que tu tá lendo? O livro que eu estou lendo agora é o Clube dos Cavaleiros. Tá. É do Gary e do Dave, são os fundadores do Axis Consciousness. Tu me disse um livro anteriormente. O livro anterior, o nome do livro é assim, ó. Como é que é o nome do livro agora? Sexo não é uma palavra de 4 letras. Eu não tenho certeza se é isso, mas é do Axis também. Eu vou procurar e qualquer coisa eu passo para vocês depois pelo Axis. Tá bom. Esse primeiro é um livro bem fininho. Mas eu acho que a grande pegada dele é isso, exatamente isso, né? Que sexo é uma coisa, cópula é outra, intimidade é outra. Então, onde é que a gente ter uma vida orgástica, né? Ter uma vida orgásmica. E, tipo, tu pode ter prazer tomando uma água, curtindo um sol, estando com o parceiro numa boa conversa. Então, quanto a gente pode, né, acessar e receber de tudo isso? Para aí, sim, né? Construir algo... Então tá, César, imensa gratidão. Até eu me estendi um pouco, porque agora eu tenho Tá bom. Obrigado a ti e a todos. Vai ficar salvo, né, no teu perfil do Instagram. Depois eu vou querer baixar ele pro YouTube. E as pessoas que estão aqui com a gente, ou que venham assistir depois, dividam essa live com mais gente. Pode ser que contribua, né? Claro. Tá bom. Beijo. Gratidão a ti e a Lu também. Beijo.
Ó, meu querido, tira ali. Acho que é lá, não é? Aqui não tem. Encerrar.